Vamos lá, começando pelo comando. Do ponto de vista linguístico, a defesa da norma padrão pelo personagem caracteriza-se por contestar, resgatar, adotar, invalidar ou desconsiderar. Vamos ver. Então, ele está defendendo a norma padrão. Por quê? Essa é a pergunta. Por que ele está defendendo? Tá? Opa! Não que Pelino fosse químico, longe disso, mas era sábio, era gramático. Ninguém escrevia um tubiacanga que não levasse bordoada do capitão Pelino. E mesmo quando se falava em algum homem notável lá no Rio, ele não deixava de dizer: não há dúvida, o homem tem talento, mas escreve um outro de resto, e contraía os lábios como se estivesse engolido alguma coisa amarga. Ou seja, o personagem não gostava dessa fala. Ele estava criticando, tá? Esse jeito de falar. Toda a vila de Tubiacanga acostumou-se a respeitar o solene Pelino, que corrigia e emendava as maiores glórias nacionais, um sábio. Ou seja, ele corrigia ali as pessoas. É bem o que o nosso comando disse, né? Que ele sai em defesa da norma padrão. A gente ainda precisa entender o porquê que ele está fazendo isso. Ao entardecer, depois de ler um pouco o Soteiro, o Cândido de Figueiredo ou o Castro Lopes, e de ter passado mais uma vez a tintura nos cabelos, o velho mestre-escola saía vagarosamente de casa, muito abotoado no seu paletó de brim mineiro, e encaminhava-se para a botica dos Bastos a dar 2 dedos de prosa. Conversar é um modo de dizer, porque era Pelino ávaro de palavras, limitando-se tão somente a ouvir. Quando, porém, dos lábios de alguém escapava a menor incorreção de linguagem, intervinha e emendava. Eu asseguro, dizia o agente do correio, que por aí o mestre-escola intervinha com uma mansuetude evangélica. Não diga asseguro, senhor Bernardes. Em português, é garanto. Bom, só uma questão aqui importante. Eles estavam em prosa, né? Prosa. Situação informal. E ainda assim, ele corrigiu. O agente do correio. Tá? Então, ele não está sabendo diferenciar situações informais do que realmente situações que exigem ali a norma padrão, tá? E a conversa continuava depois da emenda, para ser de novo interrompida por uma outra. Por essas e outras, houve muitos palestradores que se afastaram. Mas Pelino, indiferente, seguro de seus deveres, continuava o seu apostolado de vernaculismo. Bom, chato, né? Em outras palavras, cara, chato. Não tá sabendo lidar com situações informais, né? O Enem vai trazer muitas questões sobre isso em vários anos, de que a norma padrão, ela não é melhor do que o português falado no dia a dia, no cotidiano, com regionalismos, com gírias. Não é uma questão de melhor ou pior, é uma questão de adaptar-se à situação. Há situações que a norma padrão é exigida e há situações que não.
E saber isso e aplicar isso é uma forma de você não cometer preconceitos linguísticos, tá? Aceitar a diversidade, a pluralidade da língua portuguesa em vários contextos. E isso é uma coisa que o nosso personagem não está fazendo. Então vamos lá. É por isso que ele sai em defesa da norma padrão, tá? Contestar o ensino de regras em detrimento do conteúdo das informações. Ele não contesta o ensino de regras, pelo contrário, ele quer mantê-las em um contexto que é totalmente informal. Resgatar valores patrióticos relacionados às tradições da língua portuguesa. Não tem a ver com valores patrióticos. Tem a ver com a defesa da norma padrão, tá? Adotar uma perspectiva complacente em relação aos desvios gramaticais. Ele não é complacente aos desvios gramaticais, ele é inflexível, ele não permite isso e ele corrige as pessoas, sendo até inconveniente. Invalidar os usos da língua pautados pelos preceitos da gramática normativa. Não, ele não invalida os usos da língua, tá? Não é por isso que ele sai em defesa. Pelo contrário, ele valida o uso da língua portuguesa, pautada no preceito da gramática normativa, tá? Desconsiderar diferentes níveis de formalidades nas situações de comunicação. É isso. É por isso que ele sai em defesa da norma padrão. Porque ele desconsidera os diferentes níveis de formalidade nas situações de comunicação. A situação é informal, não precisa ter a norma padrão, como ele sai em defesa, né? O rapaz falou aqui, eu asseguro, e ele fala, não diga asseguro, em português é garanto. Chato! Em outras palavras, é desconsiderar os diferentes níveis de formalidade nas situações de comunicação. Não tem nada a ver com o que você está fazendo. É por isso que você sai em defesa da norma padrão, porque você acha que ela precisa ser defendida. E ela não precisa, porque o contexto não a pede, não a solicita, né? Então, quando você considera que é diferente o nível de formalidade da situação, você percebe que você não precisa defender a norma padrão, porque ela não precisa ser defendida, ela vai ser usada quando for pertinente. Nesse contexto e em vários outros que o texto vai trazendo, não são contextos que a norma padrão precisa ser defendida. Então, por que o personagem defende? Porque ele desconsidera diferentes níveis de formalidades nas situações de comunicação. A alternativa correta, letra E.